o amor mora ali e se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família. Para que a família desejasse ser céu? Nela se faz a paz, no ouvido falar e na arte de amar, o amargo vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Boa noite a todos. Nós estamos celebrando 28 anos de falecimento de Dona Florisa Carvalho. Talvez pudesse baixar. Tem algum microfone alto demais. Muito obrigado. Dona Florisa, tem alguém da família dela por aqui? Eu acho que não tem. 1 ano e 5 meses de... O meu que está alto demais, viu? Baixa um pouquinho o meu. Baixa só um pouquinho, para não dar microfonia, por gentileza. Enilda Fonseca Rodrigues, fazendo 1 ano e 5 meses. Tá bom. Enfim, nós acolhemos a todos. Tem aniversariante aqui. Quem é Rafaela Santana? Está por aí. Tem muitos aniversariantes, dizimistas da paróquia. Muito obrigado. E hoje nós acolhemos com muito carinho os nossos jovens que se preparam para o casamento. Vamos dar uma salva de palmas para eles, né? Afinal... Isso, vamos celebrar agora com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Senhor e Salvador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Brilhando Cristo. o coração, vamos cantar o perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo eleison. Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus
Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. e na terra, E na terra, homens de Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, por gentileza. A oração dos pobres e humildes penetra os céus e chega aos ouvidos de Deus. Ele dá força aos que anunciam sua mensagem e atende à súplica de quem espera e confia em sua justiça. Leitura do livro de Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreze
a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafar suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não tem repouso. E não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e escute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei, ó Senhor Deus, em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas Ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo. Ok. Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o teu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia,
virá. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e por isso desprezavam os outros. Ele disse: 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eles são todos ladrões, desonestos e adúlteros. Também não sou como esse cobrador de impostos que está aí na frente. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para os céus e batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus concluiu: eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O primeiro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentados, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos transmitindo esta Santa Missa pela nossa querida FM Cultura, né? A nossa Cultura FM 107.5. Eu, propriamente, é a primeira missa que estou celebrando na nossa FM, fico muito feliz. Pena que os nossos microfones deem tanta microfonia, tanta confusão, e sobe e desce. O som não está muito bem regulado hoje, né? Então, nós pedimos desculpas aí aos técnicos da nossa FM Cultura, para que tudo vá melhorando, com fé em Deus, e um dia a gente chega lá. Hoje nós estamos aqui diante de uns jovens que querem casar, né? Apesar de que ouvi falar que a farinha vai subir de preço, mas eles querem casar, vai fazer o quê, né? O arroz também vai baixar de preço, né? Tomara, porque... Quero muito agradecer a presença de vocês aqui, da nossa equipe da Pastoral Familiar, que tem feito um trabalho excepcional, muito bom, sobretudo a harmonia, né, desta equipe da Pastoral, todo mundo animado, todo mundo junto. É o que deve ser uma pastoral, né? Todo mundo animado, todo mundo unido, todo mundo junto. Afinal, nós não somos donos de nada, nem não somos nenhuma autoridade, nós somos só servos. E como diz o Evangelho, se bobearmos, poderemos ser servos inúteis, né? Queremos ser servos úteis. Toda a liturgia de hoje nos fala, de algum modo, da oração. A primeira leitura nos mostra que Deus escuta a oração do oprimido, do simples, e em Israel, de modo especial, este oprimido, este pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, são as 3 categorias indigentes do povo bíblico. O órfão, porque não tem um pai que lhe protege, que lhe dá nome, à viúva, porque não tem um marido, não é? Que lhe proteja, que grite em seu nome, já que a mulher não podia nada praticamente em Israel, ela não podia nem ir a um tribunal, só os homens iam aos tribunais. E o estrangeiro, porque o estrangeiro não podia ter terra em Israel, era sempre um pobre coitado. A segunda leitura de hoje também é muito bonita, né? Nós estamos da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo é o discípulo amado de Paulo, e Paulo está
já no final da vida, ele será morto logo, mas ele nos apresenta uma oração belíssima, mostrando uma confiança absoluta em Deus. Entramos no Evangelho de hoje, que é a continuação exata do Evangelho de domingo passado. Todo mundo se lembra do Evangelho de domingo passado, quando aquela viúva, que representa a própria igreja, o próprio Israel, ela bradava a um juiz injusto, iníquo, que lhe fizesse justiça, mas ele não lhe fazia justiça. E ela o importunou até que ele fez justiça. Claro que aquilo está fora dos moldes judaicos, está fora dos moldes da cultura judaica, porque uma mulher não podia ir a um juiz, um magistrado não recebia uma mulher, mulher não lhe dava dignidade alguma. Mas enfim, aquilo é uma página teológica, não é uma página histórica, é muito mais profunda do que história, é para mostrar a igreja que brada contra a injustiça do mundo, e uma hora vai ser atendida com fé em Deus, não é? Hoje nós vivemos tantas injustiças, especialmente dentro da justiça, profundas injustiças, profundos desmandos dentro da própria justiça, realmente abismos de injustiça dentro da própria justiça brasileira, infelizmente, não é? Nós queremos então pedir a Deus, como aquela viúva que representa a própria igreja, clamar ao céu: Senhor, olha para o Brasil, olha para essa justiça tão vendida, tão corrupta, tão leiloada do Brasil. Meu Deus, ajuda-nos a termos uma justiça diferente, como um país sério, e não esta coisa que está aí. O Evangelho começa então dando continuidade àquela parábola, né? Dizendo que Jesus apresenta duas pessoas que oram no templo, né? Os homens iam ao templo rezar, era normal, as mulheres também, mas mulher nunca teve importância em Israel. Elas só podiam ir até certo lugar do templo, para lá elas não podiam passar. Havia os muros com os portões, né? Ninguém podia ultrapassar. Até certo lugar ficavam os estrangeiros, até certo lugar ficavam as mulheres. Quem ultrapassasse daquele lugar, tinha lá escrito em 3 línguas, não é? Inglês, francês e português. Não, brincadeira. Estava escrito em hebraico, grego e aramaico, que não se podia ultrapassar, pois seria morto quem ultrapassasse. Então, as mulheres ficavam lá mais profundo, coitadas, não é? Bom, Jesus então nos apresenta esses 2 homens que vão rezar. Um é um homem pio, o fariseu. É que nós temos uma ideia de fariseu, assim como alguém que não presta. Na nossa cabeça de cristãos, a ideia de fariseu é sempre ideia de hipocrisia. Mas não é verdade. Jesus tinha grandes amigos fariseus. O fariseu, em geral, ele é um modelo de cidadão. O fariseu é um grupo de leigos, os fariseus, um grupo de leigos, que esse grupo resolveu levar muito a sério a lei. Mas eles exageraram, o problema estava no exagero, exageraram de tal modo que tudo para eles era pecado, tudo para eles era, enfim. E este fariseu representa bem a ideia dele. Não é que ele era uma pessoa má, era uma pessoa boa. Jesus elogia muitas vezes, tem amizade com eles. A fé dos fariseus está muito próxima à fé que Jesus nos ensinou. Os fariseus acreditavam em anjos, em espírito, em vida após a morte. E Jesus ensinou tudo isso, ressurreição. Já os saduceus não acreditavam em nada disso, e acreditavam somente no Pentateuco, e mais nada, qualquer coisinha de algum profeta, e pronto. Mas os fariseus, neste sentido, eles eram porém, eram bem mais plásticos, digamos assim, elásticos, mas eles se fecharam muito na ideia de santidade. A palavra fariseu significa separado, justamente, não é? Eles estavam separados do meio do povo, porque achavam-se muito importantes. E isso é muito ruim quando a gente é religioso, né, frequenta um grupo, frequenta uma comunidade, frequenta a paróquia e começa a se sentir melhor que os outros. Porque isso, quanto mais a gente frequentar, mais devemos nos sentir humildes e pôr o pé no chão e ter humildade, porque que o verdadeiro santo nunca diz para ninguém que é santo, pelo contrário, diz que não vale nada, não é? Então, e aqui esses 2, um
o fariseu se exalta, né? Diz, na verdade, a oração dele é voltada para ele, em louvor a ele. Olha, Deus, eu sou tão bom, o Senhor tem que me dar o que eu peço, porque eu vim para te dizer o tanto que eu sou bom, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, todos são pecadores, prostitutos, enfim, nem como este traste que está aí diante de vós, que é o cobrador de impostos. De fato, o cobrador de impostos era miseravelmente uma pessoa péssima, porque o cobrador de impostos era um ladrão autorizado. Roma cobrava impostos das regiões e Roma contratava as pessoas da própria região, que conheciam bem toda a região ali, e dizia, você me dá 50, pronto, por ano você vai me dar tanto. E a pessoa podia cobrar quanto quisesse. O resto que passasse daquela taxa, ele colocaria no bolso dele. E muitos enriqueciam-se assim, explorando. Ademais, os cobradores de impostos, eles eram vendidos aos dominadores e faziam culto aos deuses pagãos romanos, não é? Isso odiava os judeus. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus. Na verdade, dizem os historiadores, que em Israel quase não se encontravam cobradores de impostos judeus. Muitas vezes, porque ninguém queria ser cobrador de impostos, porque eles eram odiados de tal modo que o povo detestava ele. Muitas vezes eles forçavam escravos a serem cobradores de impostos, né? Porque os escravos, muitos eram cultos, mais cultos até do que, os senhores sabem muito bem, no Império Romano, como os escravos gregos eram muito mais cultos do que os próprios romanos. Então eles eram, muitas vezes, professores dos próprios filhos dos romanos, não é? Vocês conhecem bem essa história. Então, o cobrador de impostos era alguém odiado. E segundo o Talmud, os rabinos diziam que eles já estavam no inferno. Ainda que se arrependessem, eles não poderiam entrar no céu, porque Deus não os perdoaria. Porque para eles entrarem no céu, diziam os rabinos, está escrito no Talmud judaico, não é? Você tem que devolver tudo que você roubou, mais 20%. Eles nunca poderiam fazer isso, era impossível. Então, já estavam todos no inferno. Não poderiam se arrepender nunca, não é? Muito bem. O cobrador de impostos, porém, ficou lá no fundo, à distância, não se atrevia a levantar os olhos. Não é que Jesus esteja elogiando o cobrador de impostos, não, ele é um malfeitor, um ladrão autorizado. Nem se atrevia a levantar os olhos, e batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim. Essa é uma expressão técnica que não é, nenhum homem jamais batia no peito numa oração, homem nenhum fazia isto. Eram as mulheres que batiam no peito, puxavam os cabelos, arrancavam os cabelos, choravam, mas homem nunca. Mas esse fariseu, esse doutor da lei, aliás, esse cobrador de impostos, não é? Ele está tão humilhado, ele está se humilhando tanto diante de Deus, que ele age como se fosse uma mulher, para dizer, eu não tenho nada para te apresentar, eu sou pior do que uma mulher pecadora. É só um modo, porque não havia isso, nenhum homem batia nunca no peito, porque isso seria super humilhante. Isso somente as mulheres, que a mulher não tinha importância nenhuma no tempo, não é? As mulheres que se batiam no peito, que gritavam, choravam, puxavam os cabelos, muitas vezes até arrancavam cabelos, não é? Para fazer penitência, faziam escândalo, enfim. E os homens nunca fariam isso. Mas esse aqui, o evangelista está dizendo que ele tem tanta humilhação dentro do coração, ele se sabe tão nada, que ele faz um papel pior do que de uma mulher pecadora. É muito interessante o que a gente tem aqui. Tem piedade de mim, Senhor. E Jesus diz, eu vos digo, este voltou para casa justificado. Esta palavra, teologia da justificação, é bem paulina. Não é a expressão de Jesus isso, certamente. Jesus não usa esse verbo, o verbo justificar. Paulo é que usa muito. Mas como Lucas era discípulo de Paulo, Lucas foi quem escreveu o Evangelho, ele colocou aqui um termo bem paulino, não é? Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Claro, com isso Jesus não estava, repito, elogiando o publicano, o cobrador de impostos era chamado publicano,
que cuidava das coisas públicas do povo, né? E tinha poder de polícia. Se você não pagasse o imposto que ele dizia quanto era, ele tinha direito de levar qualquer coisa da tua casa, levar um bezerro, um cabrito, levar um móvel, levar qualquer coisa da sua casa. Ele tinha poder de polícia, né? E as pessoas tinham horror aos cobradores de impostos. Eles eram odiados, detestados, porque na verdade eram ladrões autorizados. E nós não devemos autorizar nenhum ladrão a administrar as nossas coisas, nunca, em nenhuma situação. Então, vamos pedir a Deus por estes meninos que estão fazendo aqui o curso para noivos, se preparando. Lembrar que eles são sacramentos um para o outro. O próprio ritual do sacramento diz, né? Sendo um para o outro um sinal da vossa presença, se tornem cada dia mais um só coração e uma só alma. Eu acho aquilo lindo. O ritual do matrimônio está dizendo para nós que o esposo é um sacramento de Deus para a esposa e vice-versa. Por isso os dois devem crescer de tal modo para se tornarem um só ser, uma só carne, uma só alma. Olha que lindo, né? Quando a gente fala dos sacramentos na igreja, vocês já são sacramento um para o outro. Porque sacramento é isso, é sinal da presença de Deus. Na igreja nós temos 7 sacramentos, a gente diz assim, mas na verdade existem muito mais. 7 são os oficiais, né? Desde o batismo até a unção dos enfermos, né? São os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Para a gente se iniciar no mundo cristão, temos que ter o batismo, temos que ser crismados. Quem não é crismado aí, depois procure ser crismado e receber a eucaristia, né? Não é que não pode casar se não é crismado, pode, mas depois você tem que ter a sua vida, não é aposto, como a gente diz, sua vida, como é que a gente fala, sua vida cristã, né, regulada, não por uma regra farisaica, mas pelo amor do teu coração, porque você quer viver uma vida em Deus, não é? Depois vem o sacramento da reconciliação. Muita gente pensa que no ato penitencial Deus já perdoa os pecados. Não, o ato penitencial não é para perdoar pecado. O ato penitencial é para nos dispor à Eucaristia, a comungar, não é? O sacramento que perdoa os nossos pecados é o sacramento da confissão, chamado sacramento, não é, da reconciliação, que a gente chama geralmente o sacramento da confissão. Muito bem. Depois tem um sacramento mais belo, que é o do matrimônio. Eu sempre digo que a mais extraordinária obra de Deus é a família. A maior criação de Deus é o ser humano, mas o ser humano sem família se desequilibra. Por isso que a maior obra de Deus chama-se família. E hoje vocês veem quantas correntes querem destruir a família, substituí-la por qualquer tipo de família, dizendo que aquilo é família. Nós não estamos contra ninguém, mas estamos a favor da verdadeira família. O que vocês estão fazendo aqui, dando este passo lindo, parabéns. Não será nunca fácil viver em família, a gente sabe. Conviver a dois é dificílimo, porque nós, eu digo sempre brincando, mas é verdade, nós somos encrenqueiros, todos nós. Aí você coloca 2 encrencas assim junto, vai dar mais encrenca ainda, é claro. Então a gente tem que aprender a morrer para poder viver com o outro. E colocar Deus como centro da nossa vida. Eu gosto muito de falar disso, porque se a gente descobre realmente a experiência profunda de Deus, não é uma experiência fanática de Deus doente, como muitas vezes a gente tem hoje, um Deus meramente milagrista que resolve tudo para mim. Não, esse Deus não existe. Mas o Deus de Jesus, que é amor e misericórdia, e que te leva a um aprofundamento sincero. Só Deus pode te amar a vida inteira do mesmo jeito. Nenhum ser humano vai te amar assim. E quando a gente namora, quando a gente casa, a gente muitas vezes tem a ideia de querer que o outro seja para mim fiel todo dia, toda hora, me ame todo dia do mesmo jeito. Ninguém ama assim. O ser humano ama com amor intermitente, hoje é mais, amanhã é menos, e assim vai, porque cada dia a pessoa está de um jeito. Nós não somos uma máquina regulada, não, somos um ser humano.
cheios de defeitos, não é? Um dia você tá mais disposto, outro dia você não está muito disposto, um dia você está mais cansado, um dia você trabalhou, não gostou muito lá do dia do trabalho, chega, né? Outro dia tem uma enxaqueca, uma coisa, é normal, todo mundo passa por isso, não é? Então, nós precisamos libertar o outro dessa tarefa de ser Deus na vida da gente. O outro não é Deus. Nunca o outro vai me dar tudo que eu preciso, nunca. Ele não é Deus. Eu tenho que ter Deus no meu coração bem claramente. Experiência profunda do meu Deus, para que eu possa depois libertar o outro, para que o outro que vive ao meu lado seja apenas um ser humano, a quem me ama, a quem eu amo. Tem muita gente que te ama com prioridade, não é? Muita gente, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, ou namorado, ou namorada, filho, filha. Muita gente te ama com prioridade, mas nenhuma dessas pessoas é Deus. Nenhuma vai providenciar tudo para você como se fosse um Deus. Não, elas falham, elas erram, elas se enganam, elas, enfim, têm suas fraquezas, como todos nós. Por isso que é muito importante a gente fazer a experiência profunda de Deus, sobretudo na vida matrimonial. E lembrar, como eu digo sempre, né, que os dois precisam da caridade. Aliás, São Paulo tem na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que eu recomendo para que vocês leiam em casa. É o mais extraordinário hino à caridade que nós temos, e para os casais aquilo é muito bom, porque na verdade, se a gente pode fazer o que for, mas se não tiver caridade com o outro, não vai adiantar nada. Tudo que a gente oferecer, até todos os nossos bens, diz lá, e mais ainda, até o nosso corpo para ser queimado às chamas, mas se não tiver caridade, então o que eu digo de caridade? Sempre eu digo, caridade, a gente pergunta o que é caridade. No fundo, caridade é o que uma mãe faz para um filho, é o que um pai faz para uma filha, para um filho. Doar a vida por aquele filho, cuidar dele a vida inteira. O que é caridade? Eu sempre digo, defino caridade com essa frase: caridade é ausência de cálculo. É quando você ama tanto o outro que você já não calcula o que está fazendo por ele. E no casamento, se não tiver isso, a gente não vai para frente. Porque você fala, agora eu fiz para você, agora é você que tem que fazer para mim. Isso é comércio. Não é amor. Amor não é isso. Amor é ausência de cálculo. Já cuidei de você 1000 vezes. Cuidarei 1.000.000 de vezes a mais, porque te amo, porque eu quero o teu bem. A mãe não sabe quantos pratos de comida fez para vocês. Pergunta para a mãe de vocês em casa. Mamãe, quantas vezes a senhora preparou comida para mim? Ela não sabe, porque ela nunca calculou. Ela fez porque ama o barrigudo filho dela. Ela ama esse menino, ela ama essa menina. Quantas vezes, mamãe, você lavou minhas roupas? Ela não sabe, porque ela nunca calculou. Ela não fez calculando, ela fez por amor. Ela fez sem calcular. Na vida matrimonial tem que ter isso, né? Faço isso para o meu marido porque quero bem a ele. Faço isso para minha mulher porque quero bem a ela. Não é? Então é muito importante a gente tirar o cálculo. Enquanto houver muito cálculo, já sabe, não tem amor. E o casamento não vai para frente. O casamento vai para frente quando a gente começa a entregar a vida pelo outro. Não é fazer do outro um Deus, que ele não é Deus. Ele é simplesmente um ser humano que passa, não é? Por isso vamos colocar no colo de Deus a vida de vocês dois. Nossa Senhora vos envolva na misericórdia infinita de Jesus, que ela interceda por vocês a cada dia. Peço, muitos eu não vou assistir o casamento de vocês, de muitos, peço que continuem orando todos os dias um pelo outro. Orem um pelo outro, todos os dias. Deus, tome conta da encrenca do meu marido. Quando você estiver com raiva dele, viu? Deus, tome conta da encrenca da minha mulher. Mas peça a Deus para tomar conta do seu cônjuge. Ore todos os dias, nem que seja um pouquinho. Não importa, no trabalho, andando de bicicleta, lá onde você estiver. Deus, cuide da minha encrenca, por favor, do meu amor, não é? Porque eu não sei cuidar 100%. Não é? Então, e no dia que esquecer de rezar, no outro dia reze 3 vezes, viu? Para nunca mais esquecer. Outra coisa que eu recomendo muito aos casais, né? Depois de casados, continuem namorando pelo amor de Deus.
Cultivem o amor. Não existe amor sem ser cultivado. Amor só existe se for cultivado. Vocês estão vendo esses casais todos aqui? Que são espelhos para nós, modelos para nós, não é? Mas eles encrencam também, eles discutem, têm raiva um do outro, que é normal, pois faz parte da vida. Mas se eles oram um pelo outro, não é? Eles aguentam um ao outro. Porque é aquilo que São Paulo falou, não é? São Paulo diz, suportai-vos mutuamente, é suportando-nos uns aos outros. Muitas vezes a gente suporta o outro, dá vontade de dizer, olha Zé, eu não vou te mandar para casa do teu pai hoje, porque teu pai não te quer lá mais. Eu tenho que aguentar você, não é? Tá certo? E vice-versa. Então que Deus cultive o casamento de vocês, que vocês cultivem também o vosso casamento. Quando casarem, que tiver filho já, como aquela menininha que está ali, não é tão linda, bagunçando o coreto, que coisa. Criança não bagunça o mundo, quem bagunça somos nós. Criança só enfeita, e ela vai ganhar um pirulito hoje, olha que coisa linda, né? Você quer um pirulito? Quer? Pega lá um pirulito para ela já de uma vez, né? Então, quando tiver filha assim, vocês têm que continuar saindo os dois, pelo menos uma vez por mês, duas, só os dois. Vem cá pegar o pirulito, vem, já foi pegar ali, olha lá. Pega lá na sacola, na cesta, lá, olha lá o pirulito, tão linda, né? A sua sobrinha é? A prima, é priminha, né? Cuidado para não cair aí, viu? Toda gata, miau, miau, olha que linda, né? É? Então, quando tiver filhinhos desse tamanho, vocês dois têm que continuar namorando. Deixa na casa da avó e vocês saem para namorar, dançar, vão para o cinema. Deixa na casa da avó, na casa do avô, na casa do padrinho de casamento, da madrinha de casamento, não é? Quando eles forem namorar, deixa a criança na sua casa também, pronto. Só não leve para casa paroquial, porque lá não tem ninguém para cuidar de menino, não. Leva para casa do Miro. Miro é bom para isso, viu? Ele gosta de cuidar de criança. Então, para a casa do doutor aqui, cadê lá o doutor lá, viu? Júlio. Que Deus abençoe vocês, meus filhos, que sejam muito felizes no casamento. Lembrando que felicidade não cai do céu, é fruto de construção, de luta, de sacrifício, de oração, de cultivo do amor, de beijo. Uma mulher que aguentou você o ano inteiro, no final do ano ela merece o quê? Um troféu. Ela aguentou você o ano inteiro, camarada. Oh, não é? E esse menino que te aguentou o ano inteiro, menina, com os seus TPMs, com as suas encrencas, com as suas coisas todas, ele te aguentou o ano inteiro, ele não merece um troféu? Então vamos curtir os dois, juntinhos. Façam de vez em quando uma nova lua de mel, não para trazer mais um filho para eu batizar, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas para vocês se conhecerem melhor, amarem mais um ao outro. E amem muito os filhos, mas não deixem que os filhos atrapalhem o vosso casamento, porque amanhã eles crescem e fazem exatamente como vocês, dão um pontapé no pai e na mãe e vão embora, entendeu? E o pai e a mãe velhos que ficam sem se amar, se não se amarem mais, como é que vão viver esses dois velhos sozinhos dentro de casa? Por isso cultivem o amor, não é? Tenham tempo para vocês dois, namorem, saiam juntos, vão dançar juntinhos, ver um filme, comer uma pizza, dançar um forró, uma gafieira, sei lá eu. Gafieira eu escuto falar, mas não sei o que é. É igual o tal do caviar, né? Só escuto falar. Que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado à equipe da pastoral, que Deus continue iluminando. E vamos agradecer a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos, ao número 11 nós temos, quem tem folheto na mão, quase ninguém tem, claro, a oração tem uma resposta. Atendei, Senhor, a nossa prece, todos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Esse casal simpático vai fazer as preces, que coisa boa, né? E nós vamos responder apenas. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que chamaste a igreja. Bem pertinho, coloca o microfone.
Senhor, vós que chamaste a igreja a ser comunidade orante e missionária, continuai a derramar vossas bênçãos sobre todos os que se reúnem nas comunidades cristãs, vós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que nos acolheis em vossa casa, ajudai vosso povo a conhecer e viver as propostas de uma igreja sinodal que testemunha a comunhão, a participação e a missão, nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que escutais o clamor do pobre, a súplica do abandonado, tornai as vossas autoridades e a sociedade mais sensíveis aos apelos de quem carece de vida e dignidade. Vós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que estáis sempre ao lado daqueles que se doam nas comunidades em ações humanitárias, proporcionai-lhes satisfação e alegria pelo bem que realizam, nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que nos libertais e nos salvais, acolhei em vosso reino de amor e paz nossos irmãos e irmãs falecidos, os quais confiamos a vossa misericórdia, nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Recebei, Senhor, a oração destes casais, de cada um de nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemos o altar assentadinhos, cantando, fazendo a nossa oferta generosa. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar, como o grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar, sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar, como grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se Orai para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que agora realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e santos,
para proclamar a vossa grandeza, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu aquele pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graças outra vez e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, e este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Já é o Jesus. Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a João, nosso querido bispo da nossa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com os apóstolos, os santos e todos que na vida souberam amar a Cristo e aos seus irmãos. Esperamos entrar na vida Aos que eterna. chamaste para outra vida na vossa amizade, marcados com o sinal da fé, almas do purgatório, Padre Giovanni, Florisa Carvalho, Enilda Fonseca, Lindalva Dantas, Marcos André, Iraci Alves e todos os que partiram desta vida, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se E a apaga. nós que agora estamos aqui reunidos, somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, nós temos a ousadia de dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Bem-aventurados, felizes, os que são convidados para o banquete do reino. Todos somos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Canto da Santa Comunhão. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós, que eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor, que eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Oremos, irmãos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dada a exiguidade do tempo, porque a rádio já está em cima da hora de voltar para os estúdios, nós vamos dar a bênção, depois terá uma bênção especial da Bíblia e uma palavra com os noivos ainda.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso e santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa acabou, muito obrigado a todos, né? Quem quiser ir embora já pode. Eu peço aos meninos que fiquem um pouquinho mais, às equipes, e nós devolvemos a emissão.